quando o terceiro zagueiro foi para a área e fez o gol. Faz parte, é estratégia de jogo. Então, o que eu vejo é um desafio para o São Paulo do Crespo, e o Palmeiras da final do Paulista será mais ou menos assim, com 3 zagueiros travando os lados do São Paulo e a velocidade do São Paulo, um desafio para sair dessas armadilhas que o time B enfrentou contra o Racing e o time A vinha enfrentando em algumas outras situações. Tanto Ferroviária quanto Mirassol enfrentaram o São Paulo com outro sistema, e o São Paulo conseguiu, massacrar quase. Esse sistema espelhado tem causado dificuldade. E o Palmeiras vai jogar assim, e quase todo time que for enfrentar o São Paulo a partir de agora vai jogar assim. E aí, se não tiver uma alternativa tática, que as individualidades do São Paulo sobressaiam. Então, contra o Palmeiras, o Daniel Alves vai ter que jogar muito, o Reinaldo vai ter que jogar muito, o Luciano vai ter que entrar e contribuir, para que o time, nesses duelos, ala contra ala, 2 atacantes contra 3 zagueiros, volante contra meia, sobressaiam, porque os times estão espelhadinhos quando jogam contra o São Paulo. Os times do Paulista não fizeram isso, nem a Ferroviária fez, nem o Mirassol fez, e sofreram. O Palmeiras já fez, o Corinthians já fez, o Racing fez 2 vezes, com o time titular e com o time reserva. Vou mostrar qual foi a escalação ontem. Olha, São Paulo jogou com o Thiago Volpi, os 3 zagueiros foram o Diego Costa. Vejo muitas críticas ao Diego Costa, não está jogando bem, mas é um garoto que surgiu super bem no ano passado. Ele claramente está num momento de baixa, de oscilação, na minha visão, para a idade dele. Diego Costa, Rodrigo e Bruno Alves, Orejuela, depois Daniel Alves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, depois Hernanes. O Hernanes, ele é titular do time, ele é reserva do time B do São Paulo. Ele foi banco contra o Rentistas, foi banco contra o Racing. O Wellington, aí o William, depois o Shailon, o Vitor Bueno, depois o Luciano, o Daniel Alves e o Luciano, como o Arnaldo falou, voltaram a jogar ontem. Galeano, depois o João Rojas. Esse é o time B do São Paulo, Kleber Machado. Se você for pensar, assim, por exemplo, com todo o respeito que a democracia exige ao voto, quem escolheu o goleiro do Racing como o melhor em campo, talvez tenha tido pouca opção, porque pelos melhores momentos, o goleiro do Racing não fez nenhuma defesa espetacular, extraordinária, milagrosa. O São Paulo finalizou mais, teve mais posse de bola, mas a finalização do São Paulo, muitas delas, a maioria delas, na mão do goleiro. Outra linha. O São Paulo tem uma questão que ele vai precisar resolver quando joga um time ou outro time, com um parênteses. Se um técnico escolhe determinados jogadores para formarem o time titular e os outros não são titulares, naturalmente os titulares têm um time melhor do que os reservas, né? O Benítez, hoje, ele faz uma diferença em tudo isso que o Arnaldo falou, no espelhamento, no confronto direto. Ele tem uma clareza de ideia, que o Ricardinho daqui a pouco vai falar com propriedade, por ter jogado numa posição parecida, num estilo diferente. O Benítez tem a clareza da ideia, do lance, da bola na frente, da bola em profundidade, da bola para o cara se projetar, da bola para quebrar a marcação do adversário. Esse time do São Paulo que entrou em campo não teve isso. O Hernanes poderia ser. O Hernanes está num outro momento da carreira, por isso até ele não foi titular nas 2 últimas partidas. O que eu achei de mais diferente, além dessa característica de meio de campo especialmente, e o valor individual de um time e do outro time, de um jogador e de outro jogador, é que em determinado momento, até por uma postura do Racing, o São Paulo foi mais lento do que tem sido, mais morno do que tem sido. E quando você fica mais morno, mais lento, mais assim, você arma o adversário se arma com uma tranquilidade maior. A pressão acaba sendo menor. Essa é a diferença básica. Mas que o São Paulo poderia ter empatado e virado o jogo, poderia. Porque o Racing jogou assim, para achar aquela bola, que foi um vacilo do São Paulo, deu espaço e tal. Mas acho que tem uma diferença óbvia entre um time e outro. E provavelmente essa diferença se fará em qualquer time do Brasil, quiçá do mundo, quando você muda quase todo o time. O empate ontem já teria sido um resultado interessante, porque manteria o São Paulo à frente do Racing. Diga, Ricardinho. Então, Rizek, depois de tudo que o Arnaldo e o Kleber colocaram,
A questão do São Paulo, do time principal, primeiro que alguns jogadores estão num momento muito importante, excepcional, é o caso do Benítez, né? E na função onde joga o Benítez, que é de organizador, que é de um jogador que consegue colocar o companheiro em uma condição diferente numa jogada, ele tem feito isso, né, em muitos últimos jogos do São Paulo. Você, lógico, não vai ter um jogador, por exemplo, no segundo time do São Paulo, hoje segundo time, porque muitos desses jogadores que escalados ontem, até pouco tempo atrás, eram titulares do São Paulo. Você não consegue ter um jogador com a mesma característica ou a mesma lucidez nesse momento que o Benítez está tendo nos jogos do São Paulo. Isso faz diferença? Lógico que faz. Partindo do princípio que o Arnaldo colocou de um espelhamento das equipes, a questão individual ou o improviso, ele faz com que qualquer defesa fique, em alguns momentos, prejudicada. Então, o Benítez tem conseguido isso com as suas atuações. E aí vem a questão do processo coletivo, né? De você ter dois alas, hoje o São Paulo, os jogadores de lado, o Daniel Alves, que quando foi para a ala direita, ele voltou a ser não só do Brasil, mas um dos melhores do mundo ainda, né? Porque ele domina aquela região, ele consegue armar o time pela lateral direita, ele consegue ir à linha de fundo, ele consegue colocar o companheiro em condições diferentes, ele consegue ter uma lucidez de uma jogada diferente. O Reinaldo melhorou muito do lado esquerdo também, porque tem essa opção, né? Essa liberdade. E sendo que essa equipe B do São Paulo, além de ter jogadores muito jovens, não tem jogadores que potencializem isso, né, que façam essa diferença. Então, você mesmo tem enfrentado um Racing com também um time reserva, você tem até volume, foi o que aconteceu, você tem a posse de bola, você cria oportunidades, mas você efetivamente não consegue ter aquelas chances claras, entendeu? Aquela oportunidade de dizer, puxa, o cara perdeu debaixo do gol, ou chutou em cima do goleiro. Acho que teve uma chance no primeiro tempo, num desvio, né, que a gente viu aí, que o atacante do São Paulo deu e que o goleiro do Racing fez até uma defesa bonita, um milagre que ele estava caindo para um lado. Então são situações que o grupo do São Paulo vive, o grupo de jogadores, né, eu estou falando. Isso é uma questão para o Crespo, para ele analisar. O importante é que todos esses atletas estão tendo oportunidade. Você tem um jovem Wellington que está do lado esquerdo, que é um bom jogador. É um jogador de futuro, jovem, que tem força, que consegue aparecer bem. Você tem o Nestor, que joga um canhoto, que joga no meio e que em alguns momentos, vou falar para você, se o Lisiero não continuar com a sua performance, ele consegue colocar pressão no Lisiero, porque se ele não manter a sua média, o Nestor está tranquilamente preparado, tecnicamente falando, para poder jogar ali no meio campo do São Paulo, porque ele tem condições, né? Tem o Bruno, que até alguns dias atrás era titular, era o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo e é um bom zagueiro, é uma opção boa, né, que o São Paulo tem, né? Então, você tem o Bueno à frente, você tem jogadores jovens, tem o Rojas voltando. Acho que a grande questão do time do São Paulo, além do Benítez, para mim, assim falando tecnicamente, taticamente, é esse segundo atacante. Seja ele o Luciano, que ontem voltou e que também é um jogador importante, que faz muitos gols, né? Mas o posicionamento dele, ou seja, o Sara, que vem jogando também, que é um canhoto, meia, que já jogou pelo lado e que agora joga como segundo atacante. Esse jogador, junto com o Benítez, é que pode e tem feito a diferença nos jogos do São Paulo, porque ele consegue, como a gente fala no futebol atual, ele consegue ocupar um espaço na intermediária adversária e receber essa bola em condições de progressão, seja de finalização ou seja de potencializar a jogada dos alas. Ele desequilibra a marcação do adversário, né? A defesa está postada. E ontem o São Paulo jogou começou, né? Jogando com o Bueno à frente, que está tentando se adaptar como centroavante, e com o outro menino que joga de lado. O Arnaldo pode até me ajudar a lembrar o nome dele, o Galeano, que é jovem, que joga de lado e que não faz essa função. Ele não é um jogador para jogar de segundo atacante por dentro, vindo com o Sara nas costas do volante, o Luciano nas costas do volante. Isso, tecnicamente, taticamente falando, isso faz diferença, né? Não que isso
tenha sido o motivo do São Paulo não ter ganho ontem. Mas são questões a serem discutidas para o São Paulo. Eu hoje posso falar para vocês, sinceramente, eu gosto de ver o São Paulo jogar por esse volume de jogo, que o Kleber falou que ontem, em alguns momentos, foi baixo, e ele tem razão. São Paulo tem volume de jogo, tem repertório de saída, tem criatividade e, consequentemente, tem muita finalização, tem muita chegada. Por isso, chegou à final do Paulista e tem feito muitos gols, né? Os jogos do São Paulo tem finalizado muito e tem feito muitos gols. O Crespo estava claramente abatido, normal, na entrevista de ontem, né? Normal.